Olá, amados, tudo bom com vocês? Vamos estudar hoje acerca da vinda do Anticristo. Para quem é novo no canal, sabe que em dia 22 de abril, no dia 22 de abril de 2018, eu gravei um vídeo número 139, onde eu falo sobre aquele que detém o Anticristo, tá? O vídeo de hoje eu vou fazer a mesma leitura, porém eu vou estar falando sobre aquele que detém o Cristo. Isso não vai interferir na volta de Jesus. Muito pelo contrário. A volta de Jesus, ela fica até mais evidente que é após a manifestação do Anticristo, tá? Mais uma vez, eu sempre quando falo sobre o Anticristo, é bom lembrar que apesar da palavra Anticristo não estar ali no texto, esse foi um termo apelidado já no segundo século, tá? Porque o texto fala sobre o homem do pecado, o filho da perdição. João disse que já tem se manifestado o anticristo, já tem feito muitos anticristos, tá? Então esse apelido pegou e ficou aí a gente chamando, né, de um homem do pecado, o filho da perdição, o chifre, como o anticristo, tá? Então vamos ler aqui o texto, ó. Vamos ler. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a vinda de Jesus, né, a volta dele, correto? No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, a vinda de Jesus vai proporcionar o quê? A reunião. Porque quando ele vem para arrebatar a igreja. A igreja, uma vez arrebatada, vai ser arrebatada para aonde? Para se encontrar com Jesus nos ares. Este encontro com ele nos ares é a reunião, certo? É a assembleia. Por que nos ares? A palavra ares ali no grego é aer, nas mais baixas camadas atmosféricas. Então o encontro vai ser ali na primeira camada atmosférica, tá? Onde passam as nuvens. Então a vinda dele vai proporcionar o arrebatamento, que é o encontro com ele nos ares, a reunião com ele. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Muito bem. Então o que é o dia do Senhor? É a vinda e a reunião. Tá? Porque o dia do Senhor, ele vem no dia que Jesus vem. Tá? Porque é quando vai ter a abertura aí do sexto selo. O sexto selo é o dia do Senhor. É quando os céus são trocados, as potências do mundo são abaladas. Então o Senhor vem. Né? É justamente nesse dia. Então a vinda do Senhor, a reunião e o dia do Senhor é tudo o mesmo evento que ocorre no mesmo momento. Tá? Ocorre sempre no mesmo ato. Tá? São eventos que ocorrem no mesmo ato. Vamos continuar lendo aqui. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto que ele acabou de falar, a vinda, a reunião e o dia do Senhor. Isto não acontecerá sem que primeiro, então tem que vir duas coisas antes que Jesus volte. O quê? Sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia aqui é deserção, separação, é oriunda da palavra divórcio, repúdio, tá? Essa palavra apostasia aqui, ela nunca pode estar atrelada a coisa boa, tá? Essa palavra nunca está atrelada a uma separação gloriosa, fabulosa, né? Não, ela sempre está linkada a coisas ruins, certo? Eu já vi pastores falar que a apostasia aqui é arrebatamento. Não tem como. Por quê? Porque primeiro que a palavra arrebatamento é arpazo, tá? Não é isso. Mas vamos supor que que Paulo estivesse falando que a palavra aqui apostasia é arrebatamento. Olha como é que ficaria a leitura do texto, muito estranho. Ele vai dizer assim, ó, no que diz respeito à vinda e à reunião e o dia do Senhor, né? De nenhum modo isso acontecerá sem que antes haja o arrebatamento. Ó,
né? Então, seria como ele dissesse, a vinda do Senhor não acontecerá sem que antes venha a vinda do Senhor. E é impressionante que são pastores inteligentes, pessoas que leem a Bíblia, que são inteligentes, mas por amor à doutrina, acaba tendo essa falha aí, né? Fica totalmente coerente, pô. No que diz respeito à vinda do Senhor, no que diz respeito à reunião com Ele, no que diz respeito ao dia do Senhor, isso não acontecerá sem que primeiro Jesus venha. Sem que primeiro Ele arrebate a igreja. Mas o arrebatamento e a vinda e o dia do Senhor é a mesma coisa, tudo o mesmo evento, acontece no mesmo momento. Porque são coisas que desencadeiam. Agora, se eu interpretar a apostasia como se fosse arrebatamento, seria como dissesse, olha, eu só vou na sua casa depois que eu for na sua casa, tá? Eu não posso ir na sua casa sem que primeiro eu vá na sua casa. Para poder encaixar, né, a doutrina, acaba cometendo esse gafe. Mas tem um outro gafe aí, porque, preste atenção, são duas coisas que impedem a vinda de Jesus. Primeiro é a apostasia e, olha a conjunção, e seja revelado, apocalipto, o homem da iniquidade, filho da perdição. Então vamos supor que eu fosse um pré-tribulacionista e eu cresce que Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele volta hoje, certo? Então, para que venha Senhor Jesus, tem que vir primeiro o arrebatamento, segundo eles, e depois seja revelado. Agora, você acha que o anticristo vai ser revelado imediatamente após o arrebatamento da igreja? Não. Isso vai levar tempo para ele ser revelado, porque ele só vai se revelar na metade da semana. Então, até se eu interpretasse que a palavra apostasia fosse arrebatamento, não daria certo, tá? Ficaria ainda ruim. Por quê? Porque primeiro tem que acontecer essas duas coisas, e essas duas coisas não acontecem simultaneamente, certo? Então, vamos lá. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é a apostasia? É a iniquidade, é o desvio da verdade, é a separação da santidade, da verdade, tá? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém. Ponto. Detém quem? Qual era a questão? A questão era que eles estavam achando que o dia de Cristo já tinha chegado. Aí Paulo fala, não, o dia de Cristo, que é o dia de Cristo, o dia do Senhor, o dia da vingança, né? o dia glorioso do Senhor, né? Tudo isso daí, o grande e terrível dia do Senhor, tudo isso aí é uma coisa só. Tem gente que, como eu falei no vídeo anterior, cada característica diferente gosta de dizer que são coisas diferentes. Não. Essas características diferentes são a mesma coisa, sendo que são mostra pontos diferentes da mesma coisa, certo? Por exemplo, em Lucas capítulo 21 vai falar que haverá também sinais no céu no princípio das dores. Marcos e Mateus não falam sinais no céu. Então será que aquele princípio das dores de Lucas é diferente de Marcos e Mateus? Não, não é diferente. É porque ele deu mais um acréscimo. Então o dia de Cristo, o dia do Senhor, o dia da vingança, o grande e terrível dia do Senhor, o dia glorioso do Senhor, são terminologias diferentes, aspectos diferentes, com acréscimos diferentes, para mostrar uma coisa só, porque só tem uma vinda do Senhor, tá? Então, detém quem? Detém Jesus. Por quê? Qual foi a pergunta inicial? O dia do Senhor já chegou? Não. Para que o dia do Senhor venha, existem duas coisas que impedem dele vir. O que é que impede dele vir? A apostasia, que é a iniquidade, e o anticristo, que é o homem do pecado, filho da perdição. Depois que eles se manifestarem,
não há mais nada que venha deter ele. Então, ele vai vir. Continuando o texto. E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que detém. Vamos lá. Existe aqui um segredinho aqui no grego. Cada palavrinha dessa aqui, ou cada númerozinho desse aqui, é uma palavra que está aqui, tá? E aí, no caso, você observa que tem 3 palavrinhas aqui que não foram traduzidos, correto? Primeiro deles, tá? Afastado. Não é afastado. Afastado ali é ginomai. É ser revelado, é aparecer, tá? Então, colocou a palavra afastado, e algumas traduções diz retirado, para traduzir conforme a mente do tradutor, ou seja, retirado, ser arrebatado, certo? Quando na verdade não tem a palavra retirado ali, e nem afastado, mas tem a palavra advento, acontecer, aparecer no cenário, apresentar em público, erguer-se, aparecer na história, acontecer, certo? Então, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e agora somente que seja revelado, tá? Vamos continuar lendo as palavrinhas que não estão ali no na nossa Bíblia, que seja revelado de dentro, vamos continuar lendo aqui, ó, de dentro, da onde? Do meio, do centro, certo? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja revelado do meio aquele que agora o detém, tá? Então, se existe alguém que detém o quê? Detém aquele que vai vir. Porque a pergunta foi acerca da vinda de Jesus. Agora, você sabe o que o detém, que é a apostasia e o anticristo. Porém, né, vai chegar um momento em que esse vai ser revelado no meio, dentro do meio, né? Agora você já sabe o que o detém. O que detém? É aquele que está no meio, que não foi revelado. É a apostasia e o homem da iniquidade que está no meio, que ainda não foi revelado, certo? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha aí, a manifestação da sua vinda. A vinda, aquela mesma vinda lá do versículo 1, da vinda, chegada de vento, certo? Agora, por que fala que vai ser revelado, não é afastado, é revelado dentro do meio? Por quê? Porque tem uma palavrinha aqui, em Daniel, no capítulo 7, versículo 8, assim: estando eu a considerar os chifres, eis que ele subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos, como os de homem. Então você vê que existe ali no meio de um monte de chifre, um que havia olhos como de homem, por isso que é o homem do pecado, tá? E uma boca que falava grandes coisas. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu. Subiu da onde? Subiu dali do meio dos 10, dali de dentro, certo? Ele vem com um chifre pequeno, ou seja, não é tão relevante, tá? E ali do meio desses 10 reinos, derruba-se 3 e o chifre pequeno se torna grande, né? Diante do qual caíram 3, isto é, daqueles que tinham olhos, né? Por que olhos? Olhos como de homem, né? Por isso que é o homem da iniquidade. E uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os seus companheiros. Apocalipse 17:12. E dos 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Este tem o mesmo intento, entregarão o seu poder, a autoridade à besta. Então vão ser 10 reis. Desses 10 reis, vai subir um do meio, de dentro deles.
Por isso que até que do meio venha a ser revelado, e não até que venha a ser retirado. Até que do meio venha a ser revelado, até que do meio venha erguer-se, não é esse o texto que nós lemos no grego? Erguer-se. Né? Do meio de quem? Dos 10 chifres, dos 10 reis. Tá? O qual convém que o céu contenha, né? Até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, o céu está contendo Jesus até quando? Até quando? Até os tempos da restauração de tudo. Quando vai ser os tempos da restauração de tudo? No dia do Senhor. Pedro fala isso, né? Que no dia do Senhor, quando ele vier, né, vai ser o quê? Um novo céu e uma nova terra, porque é o início do processo de restauração de tudo, que começa no reino milenar. Certo? Então é isso. Nós vimos aqui, tá, esses textos, correto? Essa palavrinha aqui, afastado, não é afastado, é erguer-se de dentro, da onde? Do meio, do centro. Dos 10 ali, né? O cara, né? Levando, derrubando 3 chifres. Tá? Agora, aquele que agora o detém, somente que seja revelado, né? Que seja erguido do meio, aquele que agora o detém. Agora o detém. Detém quem? Detém a vinda do Senhor. Certo? Então, fica aí, tá? A leitura desse texto. Eu antes fiz uma leitura detendo o anticristo, mas, particularmente, detendo o Cristo, fica muito melhor entendimento, fica um entendimento muito mais leve, corre mais liso, né? Entendendo assim. E você, qual a sua opinião? Pode deixar aí a sua opinião, não se esqueça de curtir o canal, se inscrever, ative o sininho e compartilhe esses vídeos para a gente poder colocar essa palavra, né, mais evidente para que as pessoas possam conhecer a verdade. Certo? Amém, queridos? Fique com Deus, fique na paz. Até a próxima. Tchau.